Muito bem, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tehillim, Salmos. Então, Lamenasha, para o chefe da música, no caso. Le David, de Davi. Mitzmor, o Salmo. Yahvé, Senhor. Hakaritane Vatera. Então, Senhor, tu me sondas, conhece. Muito bem, meus amados, Pastor Joimar, aqui no canal do Pregador Cristão, repetindo, o canal do Pregador Cristão no YouTube, trazendo mais estudos bíblicos para você. Estamos estudando as virtudes de Deus, neste caso, virtudes intelectuais de Deus. Hoje, conhecimento e sabedoria de Deus. Como Deus conhece as coisas e como Ele tem sabedoria, segundo a Escritura. Então, só lembrando, você que não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e também compartilhe com mais 5 pessoas para ajudar na proclamação da palavra de Deus. Vamos para a aula então? Nós não poderíamos começar esse estudo sem citar o texto que diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Assim, meus irmãos, nós vamos falar sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus, que são virtudes intelectuais. O conhecimento é a junção de tudo o que se sabe, perscruta, entende. Nós, seres humanos, o obtemos por meio da experiência empírica, nossa ou de outrem. Neste último caso, adquirindo de forma sistemática por meio de pesquisa literária e de outros meios de comunicação. Os homens passam a vida inteira buscando conhecimento, porém, jamais o podem adquiri-lo exaustivamente sobre qualquer um dos objetos pesquisados, por mais que debrucem toda a sua vida e os seus mais brilhantes esforços intelectuais neste sentido. Já a sabedoria é a aplicação do conhecimento de forma adequada, para o benefício daquele que a possui, como também de seus semelhantes. No que tange ao ser divino, que é o nosso assunto, o conhecimento é a virtude perfeita e eterna nele, sem sombras, falhas ou quaisquer processos. Adiante nós teremos algumas definições deste conhecimento. Então, com o Luiz Berkhoff, em Teologia Sistemática, nós vemos: pode-se definir o conhecimento de Deus como a perfeição de Deus pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e todas as coisas possíveis e reais, num só ato eterno e simples. A Bíblia atesta abundantemente o conhecimento. Por exemplo, em 1 Samuel 2,3, nós vemos: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiais coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor Deus é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Jó, capítulo 12, verso 13 diz: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Salmo 147, 4 diz: ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Então a ciência afirma que existem bilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias, bilhões de sistemas solares, como o nosso, que tem um Sol, planetas e asteroides e girando em torno desse Sol. Porém, a ciência afirma que existem galáxias com bilhões e até trilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma e chama cada uma pelo seu nome.
Eu não vou nem entrar no mérito da física, eu não sou físico, como eu já disse para vocês outras vezes, mas é comprovado que as estrelas estão seguindo em uma direção. Todas elas estão indo em uma direção, como se fossem chamadas por alguém. Mas isso é assunto para outro texto. Salmo 147:5 diz assim: grande é o nosso soberano e tremendo, seu poder é impossível de se medir. Em outra versão, nós vemos: grande é o Senhor nosso Deus, soberano e tremendo, grande é o seu poder, e o seu entendimento é impossível esquadrinhar. Isaías 40:27. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu me projeto para frente porque o computador está na minha frente. Calvino, suas datas são 1519 a 1564. Calvino é o pai da Reforma Protestante, é o sistematizador da Reforma Protestante. Nas suas Institutas da Religião Cristã, já disse em outros textos, você tem que conhecer, se você é um pregador, se você é um evangelista, um pastor, presidente de campo, você tem que tirar, pelo menos este ano, para ler as Institutas da Religião Cristã. É impossível alguém que lidera uma igreja não conhecer as Institutas, tá bom? Com a Bíblia do lado, para conferir os textos. Então, Calvino, nas suas Institutas da Religião Cristã, entre muitas asseverações sobre a sabedoria divina, comenta, diz Calvino: inumeráveis são, tanto no céu quanto na terra, as evidências que lhe atestam a sua grande sabedoria. Não apenas aquelas coisas mais recônditas e cuja penetrante observação se destinam à astronomia, à medicina e toda a ciência natural, senão também aquelas que saltam à vista de qualquer um, ainda o mais inculto e ignorante, de sorte que nem mesmo podem abrir os olhos e já se veem forçados a ser-lhes testemunhas. Então Calvino está dizendo que Deus fez coisas que estão reservadas, por exemplo, aos cientistas, que têm acesso a um conhecimento, tanto do céu, quanto dos mares e da terra, do mundo microscópico, onde eles podem ver o funcionamento das células e também das moléculas. Mas existem coisas que estão declaradamente obras de Deus, e até os mais ignorantes dos homens podem testemunhar e não podem deixar de ser testemunha disso. O funcionamento das coisas, nós vamos falar ainda da ordem teleológica. Isso está lá no livro 1, volume 1, página 53, das Institutas da Religião Cristã. Também, diz Calvino em outro trecho: reconhecemos que em nenhuma outra parte, senão no Senhor, se situa a verdadeira luz da sabedoria. Livro 1, volume 1, página 38. Ainda, e visto que mais plenamente nas alturas lhe refugia o esplendor do poder e da sabedoria, em várias ocasiões o céu é chamado de seu palácio. Então, Deus mostra a sua sabedoria imensa, imensurável, de forma que os homens não podem ignorar e nem deixar de reconhecer. Também, muito verdadeiro é o que, em outro lugar, no Salmo, citando o Salmo 40, verso 12, diz o mesmo Davi, a saber, a admirável sabedoria de Deus, neste ponto, excede aos cabelos da nossa cabeça. Institutas da Religião Cristã, livro 1, volume 1, aqui no página 62. Então, Calvino vai extraindo da Bíblia, dos Salmos, de toda a Bíblia, textos que mostram a veracidade da sabedoria de Deus. Calvino não pretende fazer uma outra Bíblia, mas sim explicar a Bíblia na Idade Média, onde a Igreja Católica dominava com ignorância o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental. Na modernidade, podemos ver essa concepção de sabedoria e conhecimento de Deus no livro
Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica de Alistair McGrath, que diz: Deus criou o universo de forma ordenada e racional, o que refletia a própria natureza racional de Deus. A ordem do universo está aberta à investigação humana. Ao ser desvendada, esta ordem demonstra a sabedoria de Deus. Está lá como eu disse, Teologia Sistemática, página 325. Assim, o conhecimento de Deus é um conhecimento primário ou arquetípico. Isso significa que Deus conhece o universo como ele existia na sua própria mente. Alguns desejam compará-lo a uma obra de engenharia, cujo engenheiro desenha e calcula o projeto em sua planta, posteriormente o constrói. Mas eu chego a refutar esta ideia. Eu sei que muitos comparam Deus a um engenheiro. Em certo sentido, Deus não é um engenheiro, porque a palavra engenho vem do latim ingênio, que é demônio dentro. Alguém que faz traquinagens com engrenagens e faz obras espantosas. Então, nesse sentido, Deus não é um engenheiro, tá bom? Mas Deus é um construtor, nesse sentido literal. Deus é um criador e construtor. Vamos então. Porém, no caso do conhecimento arquetípico divino, ele é isento de qualquer possibilidade de erros. Tá? No caso do engenheiro, como nós falamos, ele desenha um projeto que estava na sua mente, calcula o projeto em sua planta e posteriormente constrói. Porém, ele é passível de erros. Constrói com material errado, tem um cálculo errado a respeito da ação do tempo e também dos ventos, do material a ser utilizado, do solo que ele vai utilizar. Ele tem o conhecimento daquilo de uma forma correta depois que está construído o seu edifício. E o tempo passou e não aconteceu nenhum tipo de acidente, no caso de desconstrução. No caso de Deus, esse conhecimento já é isento de qualquer possibilidade de erros, imprevistos e quaisquer fenômenos posteriores que possam desfazer seu plano. Mesmo sendo um espírito infinito, ele concebe e conhece o universo físico infinito, dentro das limitações deste universo temporal, ainda dentro da sua mente. Veja, antes da fundação do mundo, não existia universo finito, como nós conhecemos. Não existia o universo o temporal, tempo e espaço. Existia apenas eternidade, Deus na eternidade. Mas Deus conhece o que é a finitude e a temporaneidade na sua onisciência. Indo para o final desse trecho da aula, esse conhecimento de Deus é perfeito. Em Deus o conhecimento não é empírico como o conhecimento dos homens. Conhecimento empírico e conhecimento construído. Então, um conhecimento sobre o outro, que vai sendo construído a partir das eras, das épocas, testado, retestado, rejeitado ou aceito e definido. No caso do conhecimento de Deus, já é um conhecimento certo, eterno e certo que ele tem de si mesmo, das coisas que ele tem em mente criar, com todas as suas consequências e pormenores. Em Deus, ele não precisa de tempo para ter conhecimento completo das coisas. Ele as conhece instantaneamente. Então, todavia, esse conhecimento de Deus é intrínseco, dentro dele, perfeito, intuitivo, sem aumento ou diminuição. Não tem verificação ou retificação, o que pode também ser chamado de conhecimento inato ou imediato. Em outras palavras, Deus, quando fez você, que está me assistindo, Deus fez na sua mente, primeiro elaborou na sua mente, instantaneamente, sem um processo, com todas as suas qualidades, com a sua altura, o seu peso, o seu tamanho, a sua aparência, como você vai ser nesta vida e como você vai ser também na eternidade, onde você estará com Ele. Espero que esteja com Ele também. Para os réprobos, a verdade é a mesma, e Ele conhece como eles serão na eternidade, no lago de fogo, no inferno, no Hades, no lago de fogo,
depois do juízo final. Então, esse conhecimento agora também é conhecimento simultâneo. Isto é uma das mais belas e profundas características do conhecimento de Deus, pois no caso dos homens, o pensamento funciona por sucessão. Por exemplo, vamos imaginar aqui, para imaginar uma safra, um engenheiro agrônomo, para pensar numa safra, uma boa safra, primeiro ele precisa imaginar uma área, calcular esta área, desmatar, com os tratores limpando o terreno, fazer a limpeza do solo, retirar os insetos no subsolo, também as raízes, as ramos, fazer a limpeza do solo. Depois, corrigir o solo na sua acidez, fazer então a semeadura, adubação, semeadura, plantio, colheita e por fim armazenamento. Isso tudo é num processo. Ele pensa, primeiro eu vou fazer isso, isso, isso. Deus não é assim. Deus não tem processo. O pensamento de Deus é instantâneo na eternidade. Deus não inventa mais nada, tá bom? Isso é importante você gravar. Você que ensina a Bíblia, grave isto. Deus não aprende, Deus também não esquece. O seu conhecimento é simultâneo e total. O decreto da criação e da história, com todas as circunstâncias e pormenores, já estão prontos na sua mente, instantaneamente. Isso serve tanto para os indivíduos quanto para as nações. Então a história da Babilônia, a história que hoje é o Iraque, a história dos países antigos, a Síria, Israel e todos os outros países, né, da região do Egito, Mesopotâmia, todos esses países, como eles se encontram hoje nas suas divisões geopolíticas, Deus já conhecia na sua mente quando ele elaborou o seu decreto, quando ele fez o seu decreto a respeito deles. Não países simplesmente na forma coletiva, né? Mas individual de cada país. E dentro do país, cada estado, como seria dividido cada região, ou cada tribo. E dentro dessa tribo, cada pessoa, inclusive você. Como seria o seu passado. Então, se você olhar para trás, você chegou até aqui para ouvir este vídeo, porque Deus veio guardando o seu caminho. E não só o seu, como dos seus ancestrais. Para que tivessem um filho antes de morrer, claro, né? Isso é muito óbvio. E foi guardando todos para que você chegasse até aqui. Isso vai acontecer com você, passando a sua geração adiante. Então, vamos ver alguns textos para encerrar essa etapa. Então, é um processo que existe no ser divino de forma simultânea, quanto para os indivíduos e para as nações. Salmo 139, que nós lemos no início. Como nós vimos, Senhor, tu me sondas e me conheces. A tradução de Jerusalém, uma ótima tradução. A tradução hebraica também é possível, Senhor, tu me sondas, conheces. Tá? E conhece. Também pode ser possível. Para mostrar que Deus não só vai tentar olhar o que há em você, mas Deus olha você já conhecendo os seus caminhos. E ele vai falar disso depois. Olha, a palavra não me chegou à língua. E também vai dizer que o Senhor já conhecia os seus dias quando nenhum deles havia ainda. Então mostra que Deus não fica na janela do céu olhando você viver, para saber o que se passa dentro do seu pensamento ou do seu coração. Continuando no Salmo aqui. Tu me viste a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a sua infância não foi um acidente de vários eventos, uma junção de eventos desconexos, né? Foi exatamente como Deus queria, para a sua formação, para você o conhecê-lo. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Os pensamentos, mesmo antes de você imaginar, Deus já sabe. Lá na eternidade Ele sabe, inclusive, todos os seus pensamentos e todos os dias da sua vida, inclusive na vida por vir, quando você estiver lá na vida eterna, né?
Olha, você já tem a vida eterna, mas lá na vida por vir. O conhecimento de Deus é total e exaustivo sobre o passado, repetindo, no caso, o conhecimento sobre todos os indivíduos e circunstâncias nos seus mínimos detalhes, de tal modo que nem mesmo detalhes imperceptíveis aos homens são conhecidos por eles. Isso que nós veremos na aula a seguir. Por enquanto, não deixe de se inscrever, nem dar o seu like e nem também de compartilhar. Essa aula é muito importante para aqueles que querem conhecer a Deus e a sua própria história melhor. Outra coisa que eu preciso avisar, nós vamos começar a anunciar livros aqui para você ler e melhorar também o seu conhecimento. Mas o melhor livro é a Bíblia Sagrada. Um crente não pode deixar de ler a palavra de Deus e também não pode deixar de orar. Deus te abençoe e fique com você e te faça prosperar no conhecimento dele. Essa é a prosperidade que vale a pena em qualquer lugar que você viver. Deus te abençoe em nome de Jesus.